Queridos irmãos, nessa noite de domingo, nós mais uma vez estamos nos reunindo para culto e louvor a Deus. Quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 23. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão 200 côvados, ou 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou as redes para a terra, e cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. De igual modo o peixe. Já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? E ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingia a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderá a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com o gênero de morte que Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu também o que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, a qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Até aqui, irmãos, vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça. Vamos falar com o Pai Celestial. Pai amado, nós te louvamos porque nessa noite, quando reunimos mais uma vez como teu povo, como igreja, cada um nos lares para culto e adoração ao Senhor. O Senhor tem nos dado a oportunidade de ler a tua palavra. Permita, Deus, que ao meditarmos nela também, nós possamos crescer no conhecimento do Senhor. Nos ajuda em obediência à tua palavra. Ajuda-nos a seguir-te desprendidamente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu queria conversar com os irmãos sobre o tema Segue-me. Quando nós abrimos a palavra de Deus lá em Lucas
5, 4 e 5, Lucas registra o fato de Pedro emprestar o barco para Jesus, usar como púlpito e ensinar a multidão. E depois ordena que lancem as redes para pescar. Sob a sua palavra, lançarei as redes. E pegaram tanto peixe que quase afundou o barco. A partir dali, Pedro passa a segui-lo. Verso 11 de Lucas 5. Deixaram tudo e seguiram. Pedro agora, depois da ressurreição de Jesus, é convidado a segui-lo. Por duas vezes Jesus ordena, segue-me, verso 19 do capítulo 21 e verso 22. Quanto a ti, segue-me. Irmãos, Pedro tinha uma experiência com Jesus já há muito tempo. Estava caminhando com Jesus. Mas nós vamos perceber que a ordem inicial de Jesus é sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Quando nós abrimos lá em Marcos 1,17, diz isso. Agora Pedro já havia negado Jesus por 3 vezes. No verso 14 do capítulo 21 de João, o autor nos informa, já era essa terceira vez que Jesus se manifestara aos discípulos, depois de ressurreto dentre os mortos. Ao grupo de discípulos, no início do seu chamamento, houve uma pesca maravilhosa ou milagrosa. No início do seu chamamento, a pesca milagrosa e a ordem era a mesma, segue-me. Lucas 5:8, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Observe que Jesus, a princípio, naquele momento, quando ele pede Pedro que empreste o barco para que ele ensinasse a multidão, Pedro já tinha ouvido a falar do Messias por meio de André, seu irmão. Mas agora Pedro ouve Jesus ensinando. E depois de ter passado uma noite pescando e não conseguindo nada, Jesus pede que eles lancem as redes num lugar mais profundo. E Pedro diz, sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. E ao lançar a rede eles têm uma pesca maravilhosa. E a partir dali, Pedro então reconhece que ele é um pecador. E a ordem dada a Pedro é a mesma dada hoje a nós também. E nós devemos segui-lo. Segue. E se nós seguirmos a ele, irmãos, as ovelhas também seguirão. Então eu queria nessa noite falar sobre 3 lições extraídas do chamamento de Pedro. Pedro é chamado no princípio a ser pescador de homem. Agora, depois de haver negado Jesus, Pedro agora tem uma experiência com Jesus. Jesus conversa com Pedro e com os discípulos. Observe que é um ambiente normal que Pedro está acostumado, é no mar. É com a pesca que Jesus volta agora e Jesus coloca um peixe ali e começa a conversar com os seus discípulos. E ao conversar com os discípulos, ele se dirige a Pedro. Por 2 vezes ele diz, Pedro, segue-me. Segue-me. Então eu queria lembrá-lo que se você quer seguir, nós vamos ter que fazer algumas mudanças na nossa vida. Pedro precisou. E a primeira delas é que o Senhor nos oferece uma oportunidade de transformar a inutilidade em fecundidade. Note que aqueles discípulos agora diziam que eles eram inúteis, mas Jesus faz dele discípulos fecundos, que produziriam, que iam levar homens ao conhecimento de Jesus. Eles seriam pescadores de homens agora. Então, depois de dar a ele uma pesca milagrosa, miraculosa, abundante de peixe, Jesus convida eles para segui-lo, e eles seguem a Jesus. E nesse chamamento, então, ele coloca, então, Jesus como prioridade. As outras preocupações Pedro deixa de lado, e seus colegas, e eles voltam a atenção exclusivamente para Jesus. Então, a primeira coisa que eu queria que você lembrasse nessa noite, se você quer seguir a Jesus, ele te oferece uma oportunidade de transformar a sua vida de inutilidade a uma vida de fecundidade. Ele fez isso com Pedro. Ele fez isso com os discípulos. Note que aquela pesca foi para mostrar a eles a grandiosidade daquilo que Jesus estava chamando eles para fazer. Ele estava acostumado com o mar, e Jesus então tinha todo o controle do mar e da vida daqueles homens. Segunda coisa que quero lembrá-lo é que quando você quer seguir a Jesus, você precisa planejar e levar uma vida nova, desafiadora, na direção
que ele deseja para passar um período profundo de sondagem da sua alma. Observe, se você quer começar uma vida nova com Jesus, seguindo, você vai passar por um momento desafiador na sua vida. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, naquele momento, se sente desafiado junto àquela pesca maravilhosa. Mas agora, depois de um tempo de seguir ao Mestre, ele nega Jesus por 3 vezes. Jesus havia o advertido que ele iria negá-lo, e Pedro diz, não, todos podem fazer isso, menos eu. E às vezes nós somos afoitos como Pedro. Achamos que podemos conseguir fazer as coisas para Deus, como Pedro disse, e às vezes fracassamos. Mas Jesus, então, ele nos dá uma oportunidade, e ele planeja levar eu e você numa nova e desafiadora direção. Só que isso nos leva, então, a passar por um período de profunda sondagem da nossa alma. Muitas vezes, na quietude, note aqueles dias pós-ressurreição. Foram dias difíceis para Pedro. Semanas. Observe que aqueles discípulos estavam num ritmo, seguindo a Jesus, vivendo com Jesus. Agora o Mestre morre, ressuscita, ele aparece aos discípulos. Mas agora Jesus faz um desafio a eles para segui-lo, para continuar essa batalha que ele havia iniciado. E Pedro, então, está naquele momento de tensão. Como o Mestre vai agir depois de eu ter traído? Depois de ter negado a ele? Observe que Jesus, então, está aqui mostrando a Pedro uma oportunidade. E se você observar o texto que nós acabamos de ler, Jesus se dirige a Pedro, e ele diz assim, apacenta os meus cordeirinhos, lá no verso 15. Lá no verso 16 diz, apacenta minhas ovelhas. Lá no verso 17 diz, apacenta minhas ovelhas. O Senhor tinha chamado Pedro para ser pastor de ovelhas, para cuidar de pessoas, não agora para ser pescador. Pedro volta naquela angústia dele, naquele desespero de não saber o que fazer. Muitas vezes nós ficamos assim, dias de dificuldade para a gente, nós não sabemos o que fazer, como agir. E Pedro, então, agora espera o devido tempo. Então, o Senhor Jesus dá a ele uma oportunidade. Aquele Pedro impetuoso que, quando Jesus está lá andando sobre as águas, diz, vem, Pedro. O Pedro sai do barco e vai até o momento onde ele vê aquelas ondas altas e começa a afundar, e Jesus estende a mão e o leva para dentro do barco. O Senhor o ampara naquele momento de angústia dele. E agora Pedro está angustiado, ele precisa desse momento com Jesus. Ele não sabia como o Mestre ia recebê-lo. Para Pedro, aquele momento era um momento de humilhação, de dificuldade. Pedro agora mostra, mais uma vez, o seu fracasso diante daquela situação. Quando ele é perguntado, você é um deles? Ele diz, não, não o conheço, não sei quem que é. Mas Jesus agora, então, dá uma oportunidade de Pedro a segui-lo, a continuar nessa caminhada, pastoreando as suas ovelhas. Então, quando o Senhor faz essa mudança na nossa vida, ele faz essa sondagem, ele dá a oportunidade de nós pararmos e meditarmos naquilo que estamos fazendo. Terceira coisa, o Senhor, quando deixa claro para mim e para você, que seguir numa nova direção é concentrar-se plenamente nele. Nós temos que recusar a distração e recusar a comparação com outros. Observe que Pedro está aqui num diálogo com Jesus, outros discípulos estão presentes, em especial João, o discípulo amado. E Pedro, então, agora, depois de ser confrontado por Jesus, ele se dirige ao Mestre. E quanto a este? Ele estava tentando fazer uma comparação com João. Irmãos, nós não precisamos comparar com ninguém. O Senhor nos deixa claro que se nós queremos segui-lo, nós temos que tirar toda a atenção das coisas que não são prioridades e dar atenção exclusiva a Ele. E não precisamos fazer comparação com ninguém. Nós somos pessoas especiais, irmãos. Somos pessoas distintas. Pedro era um ser distinto. Deus tinha um propósito, um plano para Pedro. O que Pedro precisava fazer agora é tirar toda a distração, todo aquilo que estava impedindo Pedro de caminhar e focar totalmente no Senhor Jesus, naquilo que ele tinha planejado, a sua vontade. Irmãos, quando nós abrimos o livro de Atos, nós estamos terminando nesse
trimestre de lições da escola dominical. Acabamos de receber a última lição nesse domingo. Observe que Pedro agora é um homem preparado, um homem desprendido, um homem que prega, um homem que vai, um homem que obedece. Observe que Pedro é totalmente diferente daquele Pedro medroso, aquele que nega Jesus. Então o Senhor dá uma oportunidade clara para Pedro segui-lo novamente, numa nova direção. Mas ele quer que Pedro concentre plenamente nele. Ele recuse tudo aquilo que tira a sua atenção, mesmo comparação com outras pessoas. Então hoje à noite eu queria que você olhasse para Jesus e ouvisse Jesus dizendo: olha, apacenta meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas. A ordem do Senhor Jesus é: segue-me. Segue-me. Eu creio que você e eu, irmão, se nós queremos segui-lo, nós precisamos tomar rumo, direção, às vezes diferente na nossa vida. Porque às vezes a nossa atenção está sendo voltada para coisas que não é prioridade para o Senhor. E às vezes nós estamos tentando fazer comparação com outros. Mas, irmãos, quantas vezes nós precisamos reconhecer como Pedro a sua inadequação, sua total incapacidade de cumprir o destino que Deus tinha para ele. Mas agora Pedro, em obediência ao Senhor, ele usa toda a sua responsabilidade em submeter-se à vontade do Pai, à orientação de Jesus. Então, hoje à noite eu queria que você lembrasse que Deus faz de Pedro uma rocha forte, uma rocha sólida, um líder forte, um homem que prega, um homem desprendido, um homem que está pronto agora para morrer de fato, como Jesus morreu. A tradição diz que Pedro foi crucificado, mas de cabeça para baixo. Ele não queria ser crucificado como mestre. Perceba bem o desprendimento desse homem agora. Um homem que nega Jesus, mas toma uma nova direção para a sua vida. Sob a direção do Senhor e sob a vontade do Pai. Dirigido através do seu Espírito Santo. Pedro agora realiza grandes obras na obra que o Senhor tinha para ele. Cumpre os propósitos de Deus na vida dele. E hoje à noite eu queria convidá-lo a fazer isso também, irmãos. Talvez nós tenhamos vivido aí uma vida de inutilidade e não de fecundidade. Mas o Senhor nos oferece uma oportunidade de transformar a nossa vida como ele fez com Pedro. O Senhor planeja nos levar numa nova direção, às vezes nós precisamos então tomar nova direção. Note que aqueles homens tinham um empreendimento, pescar peixes. Agora eles são convidados a serem pescadores de homens. Um rumo novo, uma direção nova. E o Senhor deixa claro que nós devemos segui-lo com total desprendimento, sem distração, sem comparação com ninguém. Nós somos especiais. Deus nos chamou e Ele quer nos usar como um propósito para realizar a sua obra. A ordem do Senhor Jesus é: segue-me. Então, para segui-lo, nós temos que nos desprender. O Senhor Jesus diz que os discípulos terem que negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Então, hoje à noite, eu e você, nós somos convidados a seguir a Jesus, a caminhar com Ele. E no caminhar com Jesus, a obra do Senhor vai sendo realizada. As transformações Deus vai realizando. Se você abrir as epístolas que Pedro escreve, é um outro homem agora, um homem transformado, um homem experiente, um homem que reconhece Jesus como o supremo pastor, e ele convida os presbíteros a ser modelo para a igreja. Hoje à noite nós somos convidados a segui-lo, irmãos. Desprendido, uma direção que o Senhor tem nos dado. E talvez você precise de uma nova direção, de um redirecionamento na sua vida. Pedro precisava, irmãos, depois de negar Jesus. E ele então cumpre os propósitos do Pai. E o Senhor restaura Pedro e leva Pedro a segui-lo e a realizar a sua obra. Que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que Pedro fez. Ser desprendido, focar na obra do Senhor. Não fazer comparação com ninguém, irmãos. Nós somos especiais. Deus nos chamou para cumprir o seu propósito na sua obra. Como ele chamou João, como ele chamou Tiago, como ele chamou Pedro. Ele chama eu e você para seguir. Vamos orar. Curve a sua cabeça.
Feche seus olhos, vamos falar com o Pai Celestial. Pai amado, nós estamos concluindo mais esse tempo de meditação na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, nessa caminhada cristã que estamos indo agora, Pai. Permita, ó Deus, que nessa nova empreitada que nós vamos ter aí abrindo as portas das igrejas, permita, ó Deus, que seu povo seja desprendido, focado. Ajude, ó Deus, as decisões que o presbitério tem que tomar para que nós possamos retornar ao templo presencialmente. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos da Tua graça. Precisamos que o Senhor trabalhe na nossa cidade. Não permita, ó Deus, que haja mais mortes, como está havendo. Que o Senhor ponha a sua mão de proteção contra essa pandemia também, Pai. Abençoa a Tua igreja. O Senhor tem protegido os Teus filhos. Continue a nos proteger, a nos guardar no trabalho, onde nós estamos. Que cada um possa confiar no Senhor, segui-lo, sem distração, sem comparação, mas colocar a nossa mente, o nosso coração focado no Senhor, sem distração, mas ao serviço do Senhor possamos proclamar as boas novas de salvação. Tudo isso nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.